Então nós precisamos trazer essa palavra e vamos orar inicialmente para que seja de Deus para a sua vida. Deus tem colocado algo no meu coração e eu creio que aquilo que há de ser dito, aquilo que há de ser expressado, vem da parte do Senhor, para que mais vidas possam receber aquilo que eu tenho recebido nesses dias. Então, oremos ao Senhor, libere o seu coração para Deus nesse instante, pedindo a Ele que fale com você de uma forma especial nessa noite. Deus, por essa causa, ó Pai, eu me coloco de joelhos, sabendo que Tu és meu Deus e nosso Deus, Todo-Poderoso, que tudo vem do Senhor, e por isso nós dizemos glórias a Ti. Mas neste momento eu te peço que não sejam as minhas palavras, mas que as palavras que procedem dos céus possam, Pai, encher o meu coração e encher a minha mente, de modo que eu venha transmitir, Pai, aquilo que o Senhor deseja que chegue até o coração dos seus filhos que se reúnem nesta noite. Pai, que a Tua bênção seja conosco por meio desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a maior necessidade do homem é o amor. Nós sabemos que são várias e são muitas as necessidades que as pessoas possuem, mas de todas as necessidades, a maior delas é ser amado. O homem tem necessidade de ser reconhecido, ele tem necessidade de suprimento material, como a gente tem visto algumas ofertas em forma de alimentos para que pessoas sejam abençoadas. Mas de todas as necessidades, a maior delas é de amor. E Deus, Ele não possui apenas amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, a essência de Deus é amor. E o tema desta noite é o amor de Deus em nós. Como nos relacionamos com o amor de Deus? Primeiro, é preciso entender que muitas pessoas não conhecem o amor de Deus. São pessoas que estão preocupadas com a sua própria vida, tentando ganhar o pão de cada dia, se esforçando para vencer as suas dificuldades. Pessoas que estão ocupadas em sobreviver ou em alcançar sonhos. Pessoas que querem se realizar, pessoas que querem ser felizes. Em verdade, todo ser humano tem como vocação a felicidade, porque nós nascemos para sermos felizes, não nascemos para a infelicidade, não nascemos para sofrer. Quando alguém diz, nasci mesmo para sofrer, não foi. Você nasceu para ser feliz. Deus criou você para a felicidade, não foi para a tristeza, para a angústia, para a depressão, para a miséria, nada disso. Mas Deus, Ele tem um caminho e nos mostra um caminho para alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. Mas vamos compreender que há pessoas que desconhecem completamente a Deus. Por quê? Porque não priorizaram Deus nas suas vidas. Muitos não conhecem e têm o coração endurecido, não querem saber de Deus. Outros ouviram falar de Deus e muitos até têm ligações com Deus, mas não conhecem o seu amor. Como alguém pode ter ligação com Deus? Como alguém pode estar perto de Deus? Como alguém pode ouvir a palavra de Deus e não receber o amor de Deus? Pode. Se nós observarmos, Jesus, Ele está conversando em uma certa ocasião com um grupo de religiosos
chamados fariseus. Fariseus é uma corrente do judaísmo, assim como havia 4 correntes, 4 grupos dentro do judaísmo, que era a religião predominante em Israel: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. E os fariseus, eles eram caracterizados, a maior característica, o maior sinal de como eles eram, é que eles tinham assim um coração endurecido, mas que eles prezavam pelo cumprimento da lei. Eles eram rigorosos para cumprir aquilo que a lei determinava. Mas Jesus afirma categoricamente que eles não conheciam o amor de Deus. Ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Isso é verdade. E são elas que de mim testificam. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Aí ele diz: eu não recebo glória de homens, mas eu bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês examinam as Escrituras, vocês estudam a palavra, e fazem isso porque vocês entendem e julgam, assim como nós. Nós entendemos também, julgamos e consideramos que a vida eterna está na Bíblia, na palavra de Deus. Isso é bom, porque é verdade. E nós temos que ler a Bíblia, temos que meditar a Bíblia, temos que estudar a Bíblia. Ou seja, a Bíblia precisa ser o nosso livro de uso constante, porque a vida eterna está na Escritura, na Bíblia Sagrada. E aquele grupo também examinava a Escritura, porque consideravam e julgavam que havia vida eterna lá, e estavam corretos. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas, a Bíblia, testemunha sobre Jesus, o nosso Senhor. Mas aqui Jesus afirma que mesmo vocês examinando a Escritura, lendo a Bíblia, meditando, estudando, cumprindo a lei, vocês não querem vir até mim. Eu bem vos conheço, que não tem o amor de Deus. E diz mais: eu não recebo glória de homens. E não recebe mesmo. Nós, eu e você, somos nós que precisamos da glória de Deus. Quando nós glorificamos a Deus, nós estamos simplesmente reconhecendo aquilo que pertence a Deus. E Deus se agrada de nós por glorificarmos o seu nome, por bendizermos a Ele, por exaltarmos a Ele. Mas os principais beneficiados somos nós. Nós é que nos alimentamos da glória de Deus, e quando nós expressamos a glória de Deus, glorificando nos nossos lábios ou em pensamento, nós recebemos a glória de Deus sobre nós. Quanto mais glorificarmos ao Senhor, mais glória de Deus nós recebemos. Então compreenda que não basta estar na igreja, não é cumprir uma obrigação de fim de semana dominical, de ir ao culto ou de devolver os dízimos, porque está escrito na Bíblia, ou porque o pastor fala muito sobre isso. Não é uma questão de você ser conhecido como cristão ou como crente. Não é isso que vai dar a você derramar sobre sua vida o amor de Deus. Eu e você precisamos de mais e mais porções, novas medidas do amor de Deus. E como o amor de Deus vem a nós? O apóstolo Paulo, dirigindo-se aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ele diz: a esperança não traz confusão. Porquanto? Porque o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Então compreenda, receber o amor de Deus é algo necessário a nós
em nossos corações. Há uma necessidade de termos o Espírito Santo agindo na nossa vida para termos e usufruirmos do amor de Deus. E isso vem a nós quando? Quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações. Quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando você professa com os seus lábios, quando você confessa, quando você admite Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, uma medida de fé é colocada em você, quando o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor de Deus, a partir da nossa aceitação. Quando você veio à igreja, uma das primeiras vezes, quando o pastor fez um apelo, ele disse: quem quer aceitar Jesus? Parece simples, parece que não aconteceu nada de diferente, mas aconteceu sim, porque quando se recebe a Jesus, pedindo a Ele o perdão dos pecados, com sinceridade no coração, o perdão de Deus vem até essa pessoa. E uma vez perdoado dos seus pecados, a Bíblia diz que os pecados são lançados no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais deles. E aí começa uma nova vida com Deus. Então a pessoa que aceita Jesus, você pode observar que ela é preparada para que possa batizar-se nas águas. E Gálatas nos fala que o batismo nas águas é um revestimento de Cristo Jesus, ou seja, uma nova medida do Espírito Santo falando na nossa vida. E nós vamos crescendo na fé, vamos crescendo no conhecimento de Deus. Quem é o amor de Deus em nossas vidas? Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, é a expressão maior, é a imagem do Deus vivo, é a expressão maior de Deus, do amor de Deus sobre nossas vidas. Por isso que Paulo escreveu a Tito: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Paulo disse, escreveu textualmente, ele afirmou que Jesus é o amor de Deus. Quando apareceu a benignidade, a bondade de Deus e o amor de Deus, nosso Salvador, para com todos os homens, significa dizer que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da salvação, que todas as pessoas venham a receber, que nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, o mundo seja salvo. Isto é o projeto de Deus, o plano de Deus para a nossa salvação. Isso se manifesta, nisso se manifesta o amor de Deus para conosco. Você possui o amor de Deus em sua vida? Você crê, acredita que o amor de Deus está presente na sua vida? Quem crê? Amém? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Quem pode separar você do amor de Deus? Quem é que pode? Será que o diabo pode? Será que outras pessoas, sua família, pode separar você do amor de Deus? Será que as circunstâncias, algumas coisas que aconteceram, separam você do amor de Deus? Queridos, nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus, com exceção de uma única pessoa. Somente uma pessoa pode separar você do amor de Deus, não é o diabo, e não é a sua família, não é o marido, não é a mulher, não são os filhos, não são os acontecimentos, não. Porque pessoas podem enfrentar reveses, adversidades, constrangimentos, humilhações. Pessoas, muitas delas foram expulsas dos próprios lares em outros tempos, porque aderiram, porque colocaram sua fé em Cristo Jesus, contrariando a religião,
permanecendo no amor de Deus. Paulo escreveu: eu estou certo que nem a altura e nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade alguma, poderá, nem outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem outra criatura, porque só uma criatura pode. Ela volta. Somente você pode afastar você do amor de Deus, ninguém mais. Porque se você estiver convicta, se você estiver convicto do seu relacionamento com Deus, não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas façam, você vai permanecer firmado na palavra de Deus, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor até o fim. E essa é a proposta de Deus para mim e para você também, que você possa permanecer fiel até o fim da sua vida. E se você é assim, se você está a cada dia alicerçando o seu relacionamento com Deus, porque você crê no amor de Deus e você sente o amor de Deus na sua vida, então o Senhor nos chama para transmitir o amor dele. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. A igreja diz amém. A igreja diz amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Essa declaração de 2 Coríntios 13:13 é adotada em muitas e muitas igrejas. E nós chamamos isso de a bênção final. A bênção que é ministrada no fechamento do culto. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus. A graça de Jesus, ela tem dois sentidos. Primeiro, sentido de favor de Deus, sentido de bênção de Deus sobre a sua vida, presentes de Deus para você. E a graça, ela tem um sentido também de capacitação, de você estar sendo formado em Jesus Cristo. Você está recebendo de Deus o entendimento, a compreensão, você vai sendo fortalecido em Deus para cumprir o chamado dele. E o chamado dele é que nós possamos, cada um de nós, pelo nosso testemunho, pela nossa forma de viver, nós possamos testemunhar a Jesus. Porque aquelas verdades que nós recebemos, não apenas na nossa mente, mas recebemos em nosso coração, nos nossos sentimentos, porque passamos a sentir a presença de Deus e passamos a conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que nenhum homem pereça, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. E o conhecimento da salvação só vai chegar até as pessoas que estão preocupadas consigo mesmas, as pessoas que estão sonhando outras coisas que não o sonho de Deus, as pessoas que estão vivendo fora da presença de Deus. Elas somente podem ser alcançadas quando aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são amados por Deus, aqueles que reconhecem o amor de Deus, passam a viver o amor de Deus e a fazer com que, pela vida que possuem, as pessoas possam enxergar isso. Você é diferente porque o amor de Deus está na sua vida. Isso atrai as pessoas, muito mais do que as palavras. É como disse Martinho Lutero: prega o evangelho. Se preciso for, fala. Aquele que é cristão, que é crente verdadeiramente, ele nem precisa falar para ser identificado como crente. E não é pela roupa, e não é para carregar a Bíblia debaixo do braço para ir para o culto. É pela expressão de Deus na vida dele. Está escrito no semblante dele, dele pertence a Deus. Está nas atitudes dele, quando ele conversa, ou quando ele faz algo, quando ele reage às situações do serviço. As pessoas entendem que ele leva realmente a sério a fé que ele professa.
E quando alguma coisa está presente na nossa vida que nos faz agir de um jeito diferente, é sinal que realmente estamos levando a sério e que isso faz diferença na nossa vida. A única forma de expressar o amor de Deus é pelo seu testemunho, é pelo amor de Deus na sua vida. Como você vai expressar esse amor? Guardando os mandamentos de Deus. Guardando os mandamentos. Porque este é o amor de Deus, disse o apóstolo João. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aí ele faz um alerta. E os seus mandamentos não são pesados. Obedecer a coisa é difícil. Irmãos, eu sei que muitas pessoas falam inclusive do culto. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Muitas pessoas dizem que servir a Deus é difícil, mas que com a graça de Deus eles conseguem. Eu entro nessa questão do outro lado e digo o seguinte: servir a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, não é difícil, é impossível. Por nós mesmos, apenas pelo fato de você querer, apenas, se for depender apenas da sua vontade, se depender apenas de mim ou de você, é impossível obedecer os mandamentos de Deus. Nós não vamos conseguir. Mas entenda aí a graça de Deus. Se o Espírito Santo de Deus age em nós, se nós conseguimos entregar a nossa vida para Jesus Cristo, se a nossa vida está colocada em Deus e o Espírito Santo está sendo derramado nos nossos corações e derrama o amor de Deus em nossos corações, então fica fácil seguir a Cristo e obedecer os mandamentos. É como deixar de se levar pela correnteza. Agora, querer seguir a Cristo sem o Espírito Santo, não vou dizer que é difícil. Eu acho que é impossível, porque a pessoa pode estar na igreja, a pessoa pode louvar, ela pode pregar, ela pode cantar, ela pode devolver dízimos, ela pode limpar a igreja, ela pode evangelizar, falar de Deus com as pessoas, mas se o Espírito Santo de Deus não está trabalhando nessa pessoa, se ela não está sendo aperfeiçoada em Deus, na palavra do Senhor, e essa é uma outra característica para transmitirmos o amor de Deus, para que as pessoas enxerguem o amor de Deus em nossas vidas, é preciso que guardemos os mandamentos, guardar o coração, para não pecar contra Deus, como Salmos 119, versículo 109. Guardei os teus mandamentos no coração para não pecar contra ti. Então temos que guardar os mandamentos no coração. Como? Lendo a palavra, pedindo ao Senhor, orando a Deus para que a palavra seja vida em nós. Os fariseus não queriam ir até Jesus para ter vida. Nós estamos vindo à igreja justamente para o mandar. Nós viemos à igreja para ter vida, e vida abundante prometida pelo Senhor Jesus. Além de guardar os mandamentos, nós temos que cuidar uns dos outros. Quando você veio trazer essa oferta em forma de pacote de arroz, você está cuidando de alguém. Você está socorrendo alguém no momento de necessidade. E o Evangelho nos leva a cuidar uns dos outros, inclusive do incrédulo, daquele que ainda não conhece Jesus, mas principalmente os domésticos da fé, principalmente aqueles que fazem parte da mesma comunhão em Jesus Cristo. O apóstolo questiona, queridos. João, ele fala no João, no capítulo 3, versículo 17: quem tiver bens do mundo, quem tiver patrimônio, quem tiver posse, quem tiver dinheiro, e vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar as entranhas, e fechar o coração, e fechar o bolso, e não ajudar, como pode
tem para ajudar e fecha o coração e não ajuda. Então, cuidar dos outros é uma forma de nós mostrarmos o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo, ele nos leva a ser egoísta. O mundo nos leva a sermos indiferentes à dor do outro, alheios ao que acontece na vida das pessoas. Mas Jesus nos leva, pelo amor que Ele derrama no nosso coração, a nos ocuparmos das pessoas, a nos preocuparmos com os outros, a ajudar e abençoar os outros. Isso faz diferença. E para fechar essa palavra, o nosso coração sendo encaminhado para o amor de Deus, na perseverança da palavra do Senhor e na paciência de Jesus Cristo, nós temos que crescer no entendimento da palavra. Queridos, nisso está aperfeiçoado o amor de Deus. Quando nós gostamos de estar perto de quem amamos. Se você gosta de alguém, você tem um sentimento bom em relação àquela pessoa, seja o amor da sua vida, seja esposa, seja um amigo, uma pessoa que você gosta, você quer estar sempre perto dessa pessoa, não é verdade? Queremos estar próximos de pessoas que nós amamos. Claro. Por isso você vem à igreja, você vem louvar a Deus, você vem colocar o coração diante do Senhor, você vem à igreja para receber conhecimento de Deus, para entender como é Deus e receber a unção de Deus, receber o amor de Deus sobre a sua vida. E o apóstolo João nos diz: mas qualquer um, fala assim comigo, qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente nele aperfeiçoado. Nisto sabemos que somos de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele. Quando o amor dele nos aperfeiçoou. Hoje você veio aqui para ouvir sobre o amor de Deus. E eu me pergunto: você crê que o amor de Deus está derramado no seu coração? Amém? Então entenda que é uma responsabilidade de transmitir o amor de Deus, para que as pessoas saibam que é um Deus na sua vida. Não apenas para te honrar, mas você que deve honrar a Deus. Você que deve glorificar a Deus. Você que deve dar glórias a Deus. Você deve reconhecer a glória de Deus na tua vida. E cada vez que você buscar o amor de Deus mais, pela oração, pela palavra que é pregada sobre a tua vida, você vai receber mais dele. Você vai santificar-se, ou seja, você vai separar-se para Deus. E o amor dele vai ficar cada vez mais evidente na sua vida. E as suas necessidades, que nós falamos lá no princípio dessa mensagem, elas vão diminuir de glória em glória. Quanto mais a glória de Deus estiver manifesta na sua vida, quanto mais você for de Deus, quanto mais envolvida e comprometida, ou comprometido, homem ou mulher, você estiver em Deus, menos serão as suas necessidades materiais. Porque o seu coração, a sua mente, você vai estar focado em Deus, na palavra do Senhor, em cumprir os propósitos dele para a sua vida, em abençoar outras pessoas, em atrair outras pessoas para as verdades espirituais que você está conhecendo. E isto é chamado de Deus. Deus quer curar a sua alma, curar a sua vida. E uma vez que você esteja curado, salvo, liberto, santificado, Deus vai usar a sua vida como referência para outras pessoas. E o amor derramado na sua vida por Deus vai cumprir o propósito de fazer com que as pessoas enxerguem a glória de Deus em você. E a cada dia que você se envolver e se comprometer mais com o Evangelho de Jesus,
você verá bênçãos e bênçãos sendo derramadas. E a sua vida jamais pode ser a mesma. O que era antes o que era velho passou e tudo se fez novo. Um coração renovado na presença de Deus, uma mente que recebe e entende a palavra do Senhor, energia para o corpo, para que Deus seja louvado, honrado e glorificado através de você. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Por isso o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que te foi dado no seu coração. Vamos orar? Amém? Quem crê nessa palavra, fica de pé, chame um pouquinho mais à frente, em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quero abençoar a tua vida. Chega mais à frente, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor, Ele ungiu essa mensagem para o seu coração nessa noite. Os irmãos vão estar ministrando em forma de música. Eu estarei orando. E você estará recebendo da parte de Deus uma nova porção desse amor. Aquele que crê recebe. Quem crê recebe da graça de Deus, do amor de Deus. As providências de Deus são derramadas em nossos corações. Oh, Santo dos Santos e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós pregamos, ó Pai, a Tua palavra e o Teu amor, Senhor, colocado sobre as nossas vidas. Este amor maravilhoso que enche o nosso coração. Senhor, fale, Senhor, ainda. Fale um pouco mais no coração dessas vidas. Que elas recebam, ó Deus, em nome de Jesus. Recebam alívio para as dores. Recebam, ó Espírito maravilhoso de Deus, a capacitação do Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Trazei, ó Senhor, a abertura do entendimento, alargai as fronteiras, Deus, e abençoa com o Teu poder, em nome de Jesus. Transborda, ó Deus, da Sua presença. Transborda, Deus maravilhoso, o Teu amor. Derrama o Teu amor, Senhor. O alívio para as dores, para o cansaço. Deus, abençoa abundantemente, ó Pai. Manifesta, Deus, o Teu poder. Esclareça o Teu chamado, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua bênção, ó Pai, seja sobre essa vida de forma abundante. Capacite, Espírito Santo. Oh, Espírito maravilhoso de Deus. Que a Tua unção, ó Pai, venha em forma de porção dourada, Pai, em nome de Jesus. E que a renúncia seja colocada, ó Pai, com a glória do Senhor, de forma manifesta, em nome de Jesus. Espírito maravilhoso, continua, Senhor, trabalhando nessas vidas, ó Pai. Eu ponho as minhas mãos, Senhor, mas seja a mão do Senhor a operar maravilhas, a operar, Pai, os Teus milagres, a abençoar com cura, Pai. Que a Tua cura, Senhor, alcance os corpos mortais, pelo Espírito Santo, ó Deus, a presença do Senhor, ó Pai, traz cura. A Tua presença, Deus, traz santidade. A Tua presença, Deus, manifesta o Teu amor e manifesta o Teu poder, em nome de Jesus. Eu falei de necessidades, Deus. Onde houver necessidades, ó Senhor, trazer, Senhor Deus, a satisfação das necessidades. Trazer, a Deus, a libertação em áreas não libertas. Trazer, a Deus, a visão espiritual, a unção do Senhor. Em nome de Jesus. 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 Receba, Jesus, o amor
no amor